Olá, eu sou Gabriela Michizuki Eu sou Andréia Silveira e esse é o Conexão Gaba. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão Gaba. Eu sou Andréia Silveira. E eu sou Gabriela Michizuki. E o papo de hoje vai estar incrível. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. E para nos ajudar nessa conversa que vai ser maravilhosa, estamos recebendo a querida Camila Hauck, proprietária da Bendita Horta. Cami, seja muito bem-vinda. Meninas, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a Bendita Horta tem muito a ver com a Conexão Gaba, porque a gente fala de conexão, a gente fala de relações, de trocas. Então, eu acho que esse vai ser um momento de muitas trocas, de muita conexão. Então, bora lá. Que Vamos delícia. lá. Prazer estar aqui com vocês. E para esquentar aqui a nossa conversa, o que toda mulher quer saber sobre empreendedorismo? Olha essa pergunta. Sabe o que que eu ouço muito? É como é que eu consigo administrar, Uhum. né, essa vida de empreendedora, mãe, mulher, né, o meu tempo. Então acho que as mulheres me perguntam sobre isso e eu acho que é muito uma questão de equilíbrio, da gente conseguir, né, dar a atenção necessária para o que a gente precisa em cada momento da vida, né. Uhum. Acho que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Agora, Cami, vamos contar um pouquinho da história que é tão linda, né? Como que começou a vida da Camila empreendedora? Ah, gente, eu me emociono muito, fico muito feliz, em falar dessa história, assim, a Bendita Horta, ela tá fazendo 11 anos esse ano, então é muito tempo. E a Camila empreendedora, ela não começou eu não nasci empreendedora. Eu acho que tem muita gente que desde o início, né, quando vai pra faculdade, já decide: "Ai, quero ser empreendedora, quero empreender", os pais empreendem. O meu caso foi um pouco diferente. Eu vim de um exemplo de família, assim, que eu tinha uma presença do meu pai, muito forte e que veio de uma família muito simples e conquistou muita coisa através de um emprego numa multinacional, CLT, com horário para entrar, com horário para sair, viajando de segunda a sexta, só em casa nos finais de semana. E aquilo para mim, sempre foi eu vi aquilo com muito orgulho. Meu pai era um baita profissional e aquilo entrou na minha cabecinha, então eu comecei, né, sempre comecei, né, a faculdade, antes mesmo ali no ensino médio, eu já queria trabalhar numa grande empresa. Hum. Então eu fui lá, me esforcei, fiz relações públicas, passei na URGS, né, fiz todo o trajeto, assim, e desde muito cedo comecei a trabalhar, sempre carteira assinada, enfim, tive experiências nas grandes empresas, então assim, eu me formei em comunicação social, depois eu fiz MBA em gestão de pessoas na FGV, porque eu trabalhava na célula de gestão de pessoas, né, do grupo de médio Panvel na época, e enfim, trabalhei durante quase 12 anos, Panvel, Carrefour, e por último no grupo RBS. E foi no final que começou a mudar, assim, um pouco o que eu achava. Eu comecei a questionar muito a minha vida como CLT. E isso aconteceu quando eu tive uma experiência em Londres. Eu já estava com meu marido, a gente foi morar em Londres. Isso foi em 2010 para entre 2010 e 2012. Ele foi fazer o mestrado dele lá e eu fui junto com ele, fiz especialização na área de marketing, e lá eu conheci muitos empreendedores. E eu vi que empreender não era um bicho de 7 cabeças, que tinha gente que já estava empreendendo, e eu comecei a ver, que aquilo fazia mais sentido para mim. Eu gosto de dizer que eu sempre fui muito feliz nas minhas experiências profissionais, né, como CLT. Ah, teve perrengue, teve momentos que eu não estava bem, teve horas que eu quis trocar, mas eu tive sorte e merecimento, né, de ter boas empresas, boas oportunidades. Mas em Londres eu deslumbrei um novo mundo, né, Uhum. vi novas possibilidades e voltei de lá querendo empreender. Eu me lembro que eu fiz um trabalho com uma empresa de outplacement, quando eu voltei, e ele me falava muito assim: "Tá, e onde é que tu te imagina daqui 5 anos?". E eu sempre me imaginei sendo diretora de uma grande empresa, sabe, sendo executiva da área de comunicação. E naquele momento eu disse assim: eu quero ter o meu negócio, eu quero ser mãe, eu quero, né, ter algo que brilhe meus olhos, que tenha propósito", enfim. E ali eu comecei a desenhar
o que hoje é a Bendita Horta. Então a Bendita Horta, ela surgiu muito desse desejo de empreender e de um despertar meu para uma alimentação saudável. Então ela tem muito de um propósito de deixar um legado. Eu tive uma bem nessa época, assim, antes até de ir para Londres, eu tive uma mudança muito grande na minha alimentação. Eu fui numa nutricionista, eu tinha questões, assim, que as pessoas têm e que elas acham normais, de ter dor de cabeça todos os dias, de ter gastrite, de não dormir direito, de não acordar direito, de não ter disposição. Eu estava nesse quadro e eu Uhum. achava normal. Até que eu fui numa nutricionista, ela fez algumas adequações na minha dieta e, gente, abriu minha cabeça. E eu falei: "Gente, olha o poder da alimentação, olha o poder do que tu coloca no teu prato". E eu parei de tomar aquelas coisas de remédio para dor de cabeça, remédio para gastrite, tudo por causa da alimentação. E eu pensei, eu falei: "Gente, as pessoas elas precisam saber disso, elas precisam saber o poder que elas têm na escolha alimentar delas". Enfim, e daí veio a Bendita Horta para mostrar, né, que é possível a gente ter uma alimentação saudável, prazerosa, que é Uhum. importante isso para nossa vida. Uhum. Agora a gente sabe, né, Cami, que no empreendedorismo nem tudo são flores, assim. Uhum. Conta pra gente um pouquinho dos desafios e dos perrengues aí ao longo do caminho. É, eu acho que se perguntar, assim, uma característica, né, dos empreendedores, é muito a resiliência. É tu conseguir se manter forte, às vezes voltar alguns passinhos para trás, Uhum. mudar um pouquinho a rota, mas não desistir. A Bendita Horta, ela nunca teve um plano B, ela é meu plano A, e eu vou fazer dar certo. Ela mudou, muitas coisas eu já ajustei, já teve algumas questões, já teve alguns momentos de crise que eu tive que me reinventar, Uhum. mas ela a gente segue. Então eu acho que isso é um grande diferencial, assim, meu como empreendedora, né, do meu sócio, enfim, da Bendita Horta. Então, mas eu acho que desde o início, assim, eu acho que a Bendita, ela foi muito pioneira, né, no segmento de quando as pessoas nem falavam de wellness, né. A gente trouxe um conceito que não existia aqui em Porto Alegre, de ter num único lugar, um empório de alimentação saudável, um restaurante, um café, hortifruti orgânico, essa rede de conexões. Há 11 anos atrás, a gente falava da importância da comunidade, de ter essas pessoas próximas de ti. Há 11 anos atrás, eu já fazia aula de ioga na frente da Bendita, sabe, para aproximar as pessoas, fazia curso de culinária, levava as nutricionistas lá. Então a gente fazia esse gerava essas conexões, gerava muito conteúdo, ensinava as pessoas. Então eu tô falando de coisas que foram muito pioneiras. E sempre quando a gente é pioneiro, a gente tem que abrir uma estrada, né, um mato numa estrada que não existia. Então eu acho que os principais desafios no início foi uma rede de fornecedores. A gente não tinha muitos fornecedores de orgânicos, por exemplo. A gente tinha algumas feiras, bem pontual, uma feira de sábado, uma feira de quarta, mas como é que eu ia manter, diariamente orgânicos fresquinhos? Então foi importante desenvolver essa cadeia, Uhum. né, conhecer os produtores de orgânicos e trazer eles para cá. Então a gente fez essa ponte entre vários restaurantes, teleentregas de hortifruti orgânico, apresentamos para que fizesse sentido para os produtores de orgânicos virem para Porto Alegre. Uhum. Então isso foi uma coisa super interessante, assim, que eu tenho orgulho de falar, porque hoje a gente consegue ter hortifruti orgânico fresquinho todos os dias, e foi algo que a gente teve que construir. Mesma forma de alimentos, assim, no início a gente tinha muito aquela coisa, eu acho que ainda tem, mas mudou um pouco, a alimentação saudável não é saborosa, o que é sem glúten não é gostoso. E realmente era mais difícil no início, mas a gente desenvolveu essa cadeia. E eu me lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam assim: "Ah, eu tenho essa granola para vender, eu tenho esse bolo para vender". E eu tinha que: "Tá, mas tu tem você é uma empresa, você é uma MEI, né, você tem os certificados, né, vigilância, tudo". A gente teve que ensinar essa galera a empreender, a deixar os produtos aptos para vender no mercado. Então eu vejo várias marcas, quando eu olho, assim, pra Bendito, a gente tem várias marcas que a gente viu nascer, crescer, né, e Isso é hoje lindo. estão no Brasil inteiro. Isso é lindo. Então Agora, Cami, no meio de todo esses 11 anos aí de trajetória, que são lindos, né?
Teve algum momento que tu considera que foi, de fato, até hoje, o mais desafiador? Com certeza foi a pandemia, né. Mas eu acho que isso Conta um pouquinho, assim, como é que a Bendita conseguiu passar por esse período. foi muito desafiador, não só para a Bendita, eu acho que para mim como empreendedora, sustentar uma equipe, e ter força todos os dias para chegar lá e dizer assim: "Tá, vai dar certo, isso vai passar". Na época eu tinha muitas pessoas que moravam em Porto Alegre, que a família estava no interior, que a família estava distante, que a Bendita Horta era a família deles aqui. Então, a gente tinha que estar muito próximo, e a gente não sabia o que ia acontecer. Então, eu tive muito um papel de estar presente, de abraçar, de acalmar, né, todas as dúvidas que a gente tinha e que eu tinha. Né, a gente não sabia muita coisa. Mas eu tinha que me manter forte. E a Bendita se reinventou. A Bendita se reinventou, na época a gente, lançou site, a venda por WhatsApp, cresceu. Teve essa parte. É claro que a gente teve que mexer um pouco na nossa equipe, né, algumas pessoas tiveram que sair e a gente aproveitou até para oportunizar pessoas que já queriam também sair, que já queriam, né, Uhum. buscar novas perspectivas, enfim. Então, mas foi bem desafiador, assim, acho que foi e eu acho que a gente ainda não se recuperou. Eu acho que ainda tem coisas que são da pandemia, coisas boas. Eu acho que a velocidade, assim, da tecnologia, da comunicação é um ponto positivo, mas eu acho que financeiramente, né, as empresas, né, ainda sentem isso. Uhum. E uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né, assim, todo mundo que começa um negócio tem suas dúvidas, suas preocupações, enfim, mas em algum momento algo mostra que tu tá no caminho certo, assim, quais são esses marcadores ou indicadores que disseram: "Pronto, é isso", sabe, assim, "Eu tô fazendo um negócio que vai dar bom, assim, que vai dar certo". Tu sabe que eu tive o dia 1, que foi o dia de abertura, que foi muito, muito, muito significativo para mim, Uhum. porque a gente inaugurou a Bendita Horta em dezembro de 2014. Então durante ali desde o início do ano ali em março, a gente estava montando o projeto, vendo sala, vendo nome, então a gente criou o Bendita Horta do zero, assim, um nome, assim, eu me lembro do dia que a gente criou, sabe, a gente juntou: "Vamos pegar a Bendita, vamos pegar a horta, vamos", assim, a gente criou alguns nomes, daí foi ver, a primeira opção de nome já estava registrada, daí a gente teve que mudar para outro, Uhum. e daí a terceira opção era a Bendita Horta. E hoje eu sou muito grata, porque eu acho o nome muito bom, assim, muito, né, deu certo. Então a gente ficou durante todo o ano de 2014 nessa construção. Uhum. Então, claro que a gente tinha vários medos. Eu não era dessa área, né, eu era de uma outra área. Eu fazia academia ali na frente da Bendita, eu tinha algumas conexões, eu tinha uma, 2 nutris que eram minhas conhecidas, tinha família e os amigos que eu sabia que iam estar lá, né. E daí quando a gente inaugurou, a gente não fez nada de uma grande inauguração, mandamos release, nada disso, porque enfim, tinham várias questões, assim, que eu ainda estava acertando, né. Eu falei assim: "Vou abrir isso aí e arrumar no andar da carruagem, né". Me lembro minha mãe e meu pai falaram: "Estamos", meus pais moram em Santa Catarina, meus pais falaram: "Estamos indo para Porto Alegre, só voltamos para Santa Catarina quando vocês abrirem a bendita horta". Ai, que amor! Daí eles falaram: "Não, filha, porque assim, olha, a gente vai arrumando, né, vai lá e faz", bem aquela ideia, "Vai lá e faz, vamos abrir e depois tu vai organizando". Então eu abri timidamente, só que quando eu abri as portas da Bendita, as pessoas entraram. A gente fez no final, assim, no meio da final da tarde, as pessoas simplesmente saíam da academia direto pra Bendita, assim. Quando eu fui ver, não era só meus amigos, minha família, era uma galera que eu não conhecia. E, enfim, e foi aquela primeira momento que eu abri as portas da Bendita. Falei: "Gente", e as pessoas falavam: "A gente estava precisando muito", a gente ficava olhando, ficava esperando quando é que ia abrir, porque daí eu coloquei a placa na frente e o pessoal da academia ficava olhando: "Quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir?". Então quando abriu, já foi já foi um, assim, sucesso é uma palavra forte de se falar, assim, mas já ali eu já vi que Sinal, né. vai.
Daí, que legal. Muito bom, né? Eu lembro, porque eu treinava na academia na frente da Bendita, que por sinal começou numa lojinha pequenininha É, e hoje tá uma loja ampla, sim. maravilhosa. Mas Cami agora indo para um outro viés, né, mas, ainda enfocando ali no empreendedorismo. É bastante coisa, né, quando a gente pensa em empreender. Uhum, Como é que tu consegue equilibrar a tua vida pessoal com a vida da Camila empreendedora, que não para nunca, né? sim. 11 anos empreendendo. A Camila que começou a empreender tinha 30 e pouquinhos anos. A Camila de hoje tem 42. A Camila de hoje tem 2 filhos, 2 gatos, uma casa, né. A Camila que começou a empreender tinha uma vida só para Bendita, né, e para o meu marido, assim, era completamente diferente, assim. Então eu acho que é muito uma questão da gente entender o que é prioridade naquele momento. Eu me lembro que quando eu abri a Bendita Horta, eu ficava ela era das 8 às 8. Eu chegava lá às 7 horas e eu ficava até às 8h15, 8h30. Uhum. Eu me lembro de muita de um tempo, assim, de alguns meses, que eu não tinha tempo pra nada, que eu fazia unha, fazia cabelo, essas coisas depois, ia fazer no domingo, sabe, tinha, sabe, uns contatos que iam lá em casa, sabe, pra eu escovar meu cabelo, pra fazer uma unha, nesses horários alternativos. Depois que a coisa começou a amadurecer, é que eu comecei a ter mais tempo pra mim, e comecei a ver que isso era importante também, porque, ó, o corpo ele aguenta um tempo. Essa vida, assim, de trabalhar, só trabalhar, tem um prazo de validade. Então, enfim, então são esses momentos. Quando eu decidi, ter filhos, eu sabia que eu ia ter que dar atenção para os filhos, e a bendita horta ficou em segundo plano. Às vezes eu recebia umas mensagens e eu não tinha o que fazer. "Ah, tá, tem um BO disso, tem aquilo para resolver". Eu falava: "Fala com essa pessoa, fala com aquela, porque agora eu não posso, agora são meus filhos". Tive momentos mais difíceis, com um filho doente, com alguma coisa segundo plano, bendita. Agora as crianças já estão um pouco maiores, eu já tenho mais tempo, agora eu tô assim, olha, focada. E quem me vê atualmente vê que eu tô lá todos os dias, tô fazendo evento, tô participando, tô fazendo podcast, tô presente Uhum. novamente. Uhum. Então eu acho que tem muito isso de tu equilibrar, da mesma forma que eu sei que eu tenho que dar umas fugidinhas e viajar com o maridão, só eu e ele, porque também eu preciso desse tempo. Então e preciso tempo pra mim também, muitas vezes fico só, sabe, eu gosto de um tempinho sozinha comigo. Tu sabe que me chama muito a atenção, assim, a tua luz, assim, o brilho quando tu fala da Bendita, sabe, como que faz por 11 anos para manter essa paixão tão acesa e tão viva como Sim. tu traz aqui pra gente. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber daí, mas aqui, gente, é de ofuscar. Sabe, mas eu acho que é igual casamento, acho que é igual a relação de amizade. Você vai me dizer que não tem momentos que a gente tá mais próximo, né, daquela Aham. amiga, mais próximo do marido, e eu acho que eu tô num momento muito feliz com a Bendita Horta. Tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa do caminho que a gente construiu, do Ah, que a que gente tá entregando para as pessoas hoje em dia, sabe. Uhum. E tá aqui com vocês é um baita orgulho pra mim, é ver que, olha, deu certo. Todos os perrengues que a gente passou, confiar e falar para as pessoas há 11 anos atrás que tinha, né, que comer tinha que se alimentar de uma forma saudável, e não só se alimentar, tem que ter relações saudáveis, tem que praticar esporte, a mente tem que ser uma mente saudável, né. Uhum. Então, enfim. E por um outro lado, né, Cami, é bem natural, assim, como tu contou, trabalhava em grandes Uhum. empresas. Certamente tu passou pelo que a maioria passa quando vai fazer essa mudança, de muitas pessoas olharem e dizerem: "Tu é maluca, tu vai trocar o certo pelo duvidoso, né, o que que tu tem na cabeça?". Então ver, assim, né, todo esse amadurecimento É. e algo que eu acho muito legal, a Bendita não para nunca. Tem novidade todos os dias, toda semana tem algo diferente, assim, é impressionante, sabe, é muito legal. Tu falou que tem orgulho de estar aqui, a É. gente tem orgulho de ter a Bendita para nós, né, é muito É. bacana. Sabe que as pessoas uma frase que eu ouvia muito assim: "Ai, mas tu vai largar relações públicas, mas tu estudou tanto e agora, né". E eu falo: "Gente, eu nunca fui tão relações públicas como eu sou hoje". Toda essa criatividade que eu tinha quando eu fazia aqueles meus testes vocacionais, lembra? Vocês fizeram o teste vocacional, né? A gente fazia, não sei se ainda se fala, Eu mas não fiz, enfim, eu nem sei o que era. nem sei. Ah, jovem, é brincadeirinha.
mas que dizia, né: "Ai não, você vai pra área de comunicação, você é muito criativa". Olha só, eu tenho a Disney lá, sabe, eu posso ter ideias, posso criar, posso, sabe, e é tudo o meu propósito, é tudo que eu acredito. Hum. Então é fácil, né, é fácil ter ideias legais, é. Agora deixa uma curiosidade que Hã. me surgiu aqui, fugindo do roteiro, tá? Teve alguma ideia que tu disse: "Bah, essa ideia é sensacional", e micou? Qual a ideia? Não, deixa eu, deixa eu me lembrar até de, de produto, deixa eu teve ideias de produtos, assim, vou fazer uma super cuca, sei lá, e não rolava. A gente fez muitos testes, assim, de até de eventos. Aí não lembro uma específica, assim, mas a gente vive eu falo muito que, assim, de testes, da gente testar coisas. Se não deu certo, eu enlouqueço a equipe da cozinha, né, porque eu tô sempre testando algo novo, né. Então, assim, vamos testar, vamos ver se vai dar certo, se não der, ok, não deu e vida que segue. O bom já é o nome que ela dá, né, um teste, pessoal, né, tu pode ir bem como pode ir mal, pode dar certo como pode dar errado e tá tudo bem, Tá tudo né, É assim, é o isso. peso que tu dá pro que pode não sair tão bem, né. Hã. Maravilhoso, maravilhoso. Agora pensando, assim, na vida como um todo, do que a Cami não abre mão na vida? De um tempo pra mim, de um tempo meu, pra eu estar bem, sabe. Eu acredito muito que eu amo minha família, sabe, amo meu trabalho, mas eu preciso estar bem Hum, pra que eu possa ser a Camila, de verdade, uhum, sabe. Eu vejo que eu tenho um bom humor, né, eu tenho uma alegria, que eu acho que isso só que eu tenho isso quando eu tô bem. uhum. E eu vou fazer bem pra minha família, eu vou fazer bem para o meu marido, eu vou fazer bem para os meus amigos, para os meus clientes, pra minha equipe, se eu estiver bem. Então, em vários momentos, eu tenho o meu tempinho sozinha. Não, Tenho tempo e é com os livros, ai que sabe, com as minhas velas, pra meditar, pra ficar comigo mesma. É Uhum. importante isso. É aquela analogia das máscaras de oxigênio é clichê, né, tá sendo cada Hum. vez mais falado, mas ela é uma realidade, assim, é necessário, né. É, e eu acho que isso foi uma coisa que a maternidade trouxe. Ai, que Eu acho que delícia. a maternidade trouxe vários amadurecimentos, né, e eu acho que uma dessas A gente foi fala bastante, assim, que invariavelmente a idade também vai nos mostrando, né, assim, que a gente não vai ter o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma energia que a gente Uhum, tinha 10 anos atrás, hum. né. Então, assim, é bom quando a gente percebe que tem muito mais, assim, fazendo parte da nossa vida, né, e que o equilíbrio entre todas elas é o que nos faz mais feliz, né, no final do dia. Exatamente. Mas o bacana é que a gente consegue trocar um pouco da energia física que a gente vai perdendo aí ao longo dos anos, Aham. por mais equilíbrio, por mais inteligência emocional, né, por escolhas mais assertivas. Sabe que eu tive uma conversa com uma professora de pilates, que foi minha professora quando eu estava abrindo a Bendita Horta. Então eu saía às vezes da Bendita e ia pra lá e desabafava, 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 virava, né, pilates terapia. E ela me trouxe isso, agora ela tá empreendendo, e ela trouxe: "Ai, me lembro muito de ti, das questões que tu trazia com as pessoas, os problemas que tu ia resolver com a estrutura, né, fez aqueles BOs de início, né". Eu falei: "Amor, esses BO continuam, tá, só pra te avisar, tá, não tô". Só mudaram de nome. E daí mudou a forma que eu lido com isso. Eu, no início, eu achava que todo o problema era meu. Se a pessoa pedia demissão, eu levava pra terapia, que eu falei: "Gente, o que que eu fiz de errado pra pessoa pedir demissão?" E ficava remoendo, remoendo a questão do fornecedor, "Ai, o fornecedor entregou mercadoria ruim pra mim, que qual é o meu problema?" Tudo eu achava que era alguma coisa comigo. E depois eu fui vendo, falei: "Não, isso é com ele, a questão é com ela, a questão não é comigo". Então hoje eu consigo lidar com esses problemas que tem todos os dias tem um BO, todos os dias, um, 2, 3, 4, né, de uma forma mais madura, de uma forma mais tranquila e respeitosa, Uhum. comigo e com a minha O equipe, bom com é as que a gente pessoas que vai estão em volta. categorizando, né, esse é um problema do tipo teu. É. Tipo, não é do tipo meu, esse eu adoro, nossa, eu uso lá em casa, né. "Mãe, não sei o quê", "Filho, deixa eu te dizer um negócio, esse é um problema do tipo teu, porque assim, é teu, né, assim, eu não vou poder te ajudar, vai e resolve, procura, né". Resolva. Então, assim, eu adoro, a gente classifica os tipos de É, sim. problemas e o que não é do tipo meu, amigo, vai. Vai. Sensacional. Cami, uma Ai, curiosidade aqui. As pessoas conhecem a Bendita e uhum, conhecem muito a Camila à frente da Bendita. Mas a gente sabe aqui que do lado da Camila tem um maridão que trabalha junto. Como é que consegue manter um casamento saudável
trabalhando com o marido e num negócio desafiador, que todo dia tem ali uma novidade, né, tem vários BOs. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Olha, não, 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 eu não vou dizer não é fácil, enfim, vamos lá, vamos, né, o Duda, então meu marido, sócio, né, pai dos meus filhos, tudo, a gente tá juntos há vamos, eu não quero errar, há quase 20 anos, 19 anos. Então, quando eu comecei a desenhar a Bendita, era pra ser uma Bendita, gente, era pra ser piquititica, era pra ser uma Benditinha. E a gente só que assim, a minha começou a crescer, né, os meus sonhos, eu falei: "Não gente, mas não dá pra ser só uma loja de produtos naturais, porque não é isso que eu preciso de um lugar que venda orgânicos, eu preciso de um lugar que tenha um café, eu preciso de um lugar", e o que era pra ser uma pequena loja de produtos naturais, se transformou na Bendita Horta, que é um hub de alimentação saudável, com vários, né, com vários serviços. E daí, o Duda já teve que entrar ali como meu sócio. Ali no início eu falei assim: "Gente, né, não sei se eu vou dar conta disso sozinha". E o Duda: "Não, mas eu tô aqui contigo". Ai, Filha, tá aqui contigo. Eu não imaginava ser sócia, assim, do meu marido, mas é uma sociedade que dá certo, assim, que tá dando certo. E teve os desafios, eu acho que teve muito no início. No início, o que é função dele, o que é função minha, quais são os isso demorou, porque aquilo que eu até já contei pra vocês, a gente abriu, a gente ainda estava se organizando. Então teve momentos que eu invadi o espaço dele, que ele invadiu o meu e que a coisa ficou um pouco complicada. Mas depois a coisa foi se organizando, eu cuido da operação do dia a dia, equipe, compras, treinamento, eu tô ali no dia a dia, né, marketing, enfim. Ele tá mais na parte de, retaguarda, toda a parte financeiro, cadastro fornecedor, cadastro de item, sistema, então é bem dividido. Hoje se ele diz: "Olha", eu sei direitinho: "Olha, eu preciso de ti pra isso", e ele: "Olha, tu precisa ver isso". Então a gente consegue eu acho que é muito diálogo. E eu acho que esse é o segredo para tudo, não só para todos uma os sociedade, mas relacionamentos, para né. é o diálogo, a gente conseguir conversar sobre isso. Enfim, então Ai, que lindo. Dá Perfeito. vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando, né, muito Exato. bacana, mas a gente não pode encerrar esse episódio sem falar como assim que? Me conta. sobre empreender feminino. Sim. Quais são os desafios? Qual só Que para tu O que quiser tu falar. quiser, tua mensagem final para nossa audiência que tá aqui curtindo esse episódio com a gente. gente, empreender não é fácil, mas ele pode ser muito legal, pode ser muito bacana e vai ser muito mais bacana se tu levar pessoas junto contigo, sabe. Eu vejo isso, eu tenho essa caminhada, é de conectar pessoas, é de mostrar, é de conversar, é de troca. Eu vejo muita gente lá na Bendita, sabe, muitas mulheres que vão lá, que se inspiram, muitas mulheres que questionam, que eu vejo mudanças de carreira, vi pessoas se formarem, então assim, quando a gente empreende com uma comunidade junto, é muito mais gostoso, é muito mais, né, então eu acho que assim, estar com as pessoas, né, fazer se doar, se Hum. permitir, sabe, ouvir as pessoas, falar com as pessoas, essa troca eu acho muito importante. E realmente, assim, hã, empreender com o que te faz brilhar, Hum. sabe. Eu acho que isso que tu trouxe, do brilho que eu, né, que eu tenho quando eu falo da Bendita, é porque realmente faz sentido pra mim. É algo Uhum. tipo, sabe, e hoje a gente vê muitas pessoas falando de, vida saudável, de alimentação saudável, então tá todo mundo querendo empreender nesse ramo, porque é um ramo que realmente tá Tá em alta. não é só tendência, é agora, é presente, é futuro, enfim. Então, mas isso tem que fazer sentido pra ti, Uhum. tem que fazer teu olho brilhar. Então, eu acho que são pontos, assim, bem importantes, que Que eu acho legal. que fazem eu dormir, sabe, tranquila, acordar com vontade de empreender, de trabalhar. Que legal. As pesso E para aquelas mulheres que querem conectar contigo e com a Bendita, onde elas te encontram? Ai, gente, então vocês podem me encontrar sempre na Bendita Horta. Gente, pra quem não conhece, a Bendita Horta fica aqui em Porto Alegre, na Rua Silva Jardim, no bairro Auxiliadora, então a gente funciona das 9 às 19 horas. E também, vocês podem conversar comigo através do Instagram da Bendita ou através do meu Instagram, Camila Whitehawk. Então é isso.
Ai, me Ai, Cami, maravilhoso, adoramos, adoramos muito. Muito obrigada pela tua generosidade de abrir a agenda, de estar aqui com a gente, batendo esse papo tão gostoso, Amei, amei. contando um pouquinho dessa história tão linda. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Não podemos encerrar esse episódio sem lembrar que vocês devem ativar o sininho para receber aí o comunicado dos nossos próximos episódios e acompanhar esses bate-papos que a gente tem trazido aqui que sempre são tão gostosos. Nós estamos no Instagram, @Conexão Gaba, e se inscrevam também nos nossos canais no Spotify e também no YouTube. E é óbvio, né, não podemos deixar de agradecer os nossos apoiadores, em primeiro lugar a Mari Araújo, né, que fornece os looks tão incríveis para a gente estar belíssimas, né, para estarmos belíssimas aqui nas nossas gravações. Então, Mari, muito obrigada. E também a Origem Café e a Miró Chocolate, que vão presentear aí a nossa convidada com super kit aí, de Amei. agradecimento. Isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até. Até mais. Tchau, gente.